nosso momento de fé de hoje, eu tenho uma palavra que está contida em João 3. Em João 3, ele conta uma história pra gente a respeito de um sacerdote do templo lá em Jerusalém, na época de Jesus, chamado Nicodemos. E o Nicodemos, ele começou a se interessar por Jesus, pelas coisas que Jesus fazia. E um determinado momento ele quis se encontrar com Jesus, mas ele foi fazer isso de noite. De noite a gente não sabe se é porque ele não podia ser visto por ninguém, a gente não sabe se ele era muito atarefado e só podia se encontrar com o mestre mesmo na parte da noite. O fato é que Nicodemos foi se encontrar com Jesus. E ele foi perguntar para Jesus a respeito das coisas que ele estava pregando, ensinando. E num determinado momento Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo para que você entre no reino de Deus. Nicodemos, espantado, olhou para Jesus e disse: mas como eu já velho posso retornar para o ventre da minha mãe? Jesus falou para ele: não é sobre isso, Nicodemos, não é sobre isso, você está muito carnal, você tem que abrir a sua mente, os seus olhos espirituais para entender. Quando eu digo que necessário te é nascer de novo, é que você precisa nascer da água e do Espírito. Você já é nascido da carne, agora você precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus começou a explicar a ele, para que ele entendesse ali pela primeira vez, aquela explicação profunda. E o fato é que Jesus, quando disse aquilo para ele e deixou escrito, deixou gravado para que eu e você também pudéssemos aprender isso, era que Jesus estava dizendo: olha, para que vocês entendam acerca das coisas do reino de Deus, das coisas do meu reino, vocês precisam nascer da água e do Espírito, que é o quê? A água, o batismo do arrependimento, para aqueles que acreditam em Cristo, são cristãos, e do Espírito é quando a gente começa a mergulhar nas coisas espirituais. Aí o espírito da gente começa a ficar mais fortalecido do que a nossa carne. E nós então começamos a ter discernimento das coisas espirituais, começamos a entender o toque do Espírito Santo, começamos a ter discernimento das coisas. Era isso que Jesus estava tentando explicar. Olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo para que você entre no reino de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, de repente você está aí até hoje sem entender muitas coisas da Bíblia, sem entender muitas palavras mencionadas a respeito de Cristo. É porque te falta isso que faltava em Nicodemos e que Jesus ensinou para ele. Olha, necessário te é nascer de novo. Necessário é para você abrir os olhos espirituais e arrepender-se de muitas das coisas que você tem feito, falado, pensado. E é assim que funciona o Evangelho de Cristo. Que nós a cada dia possamos nos arrepender dos nossos erros, para tentar melhorar, que nós possamos ter uma vida contida em Cristo Jesus, uma vida em devoção a Ele, porque isso é ser cristão. E que assim a nossa carne venha a ser mortificada e o nosso espírito fortalecido, para que aí sim nós tenhamos também um lugar no reino de Deus, assim como Jesus ensinou. Que Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria, bom ânimo e um dia maravilhoso, em nome de Jesus.